verdade. Então, vamos para o nosso próximo tema. Vamos falar sobre segurança pública. Segundo os dados que foram divulgados pelo Ministério da Justiça, divulgados pela Folha, o governo federal gastou cerca de 6 milhões de reais nos 50 dias de buscas aos 2 presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró e que foram recapturados ontem no Pará. Esses valores incluem despesas com passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações aéreas. Foram mobilizadas a Polícia Federal Rodoviária, Força Nacional, Polícia Federal e Força Penal Nacional. A prisão dos criminosos, no entanto, não deve encerrar a pressão de membros do Planalto para que o ministro Ricardo Lewandowski dê respostas enfáticas na área da segurança pública. O tema é considerado caro para o governo porque tem impactado negativamente na imagem da atual gestão. A Polícia Federal promete focar a investigação agora no apoio de facções criminosas aos fugitivos de Mossoró, já que eles foram recapturados em um comboio de 3 veículos com 4 pessoas que os acompanhavam. E aí, Davi, tem como relacionar esse episódio ao governo? É fruto da forma como o governo tem lidado com o problema da segurança pública e que, como a gente anunciou aqui, tem contribuído para essa queda de popularidade do governo? É isso mesmo? O governo está devendo na área da segurança e fica na conta do governo federal também essa fuga do presídio de Mossoró e esse intervalo de 50 dias com buscas caríssimas? Isso tudo está no colo do governo, Davi? Ô Vitor, eu não vou dizer que está no colo do governo, eu vou dizer que esse é um problema histórico do Brasil, histórico. Né? Tanto na administração petista, com alguns intervalos, essa questão da leniência do Estado com a criminalidade. Leniência que se reflete numa legislação que vitimiza o bandido e não a vítima, né? Quer dizer, o bandido é um coitado, um pobre coitado, um produto da sociedade, portanto ele tem que ser cuidado, né? A leniência da legislação punitiva. É incrível como a legislação penal brasileira é absolutamente incoerente, né? Saidinha, que agora estamos vendo aí que pode terminar, né? Tramitando no Congresso a proposta, mas impressiona como a legislação brasileira trata o bandido. Temos casos aí de indivíduos que foram soltos 7, 8, 9 vezes e que continuam sendo soltos, a polícia enxugando gelo, né? Esse episódio de Mossoró, para mim, revela 2 coisas. Em primeiro lugar, nós gastamos cerca de 50 mil reais ano por cada um daqueles presos ali. É o dinheiro do nosso, como você disse aí, Bruno, pagador de impostos. Nós gastamos 50 mil reais. E tivemos que gastar mais 6 milhões. Não foi o Estado que gastou, não, gente. Fomos nós. Nós é que pagamos essa conta. A sociedade brasileira precisa entender que não existe dinheiro público, não tem dinheiro que nasce em árvore. O dinheiro sai do bolso do pagador de impostos. Por isso que eu vivo dizendo, não há possibilidade do Estado gastar mais do que arrecada. Porque quando ele gasta mais do que arrecada, ele está gerando inflação. É isso, ponto. Então nós vamos lá e o Estado gastou mais 6 milhões para capturar esse preso, que custa 50 mil reais por ano. E aí eu chego em outro ponto. A leniência do Estado com o bandido, né, que é vítima e não é bandido, o Estado se aproximou. Isso não estou falando agora do governo Lula, não. Isso é histórico no Brasil, né? As milícias, né? Os traficantes se assenhoraram do Estado, né? Entraram lá, ou alguém duvida que esse pessoal fugiu de lá com a ajuda de alguém lá de dentro? Alguém duvida que algum agente público não facilitou a fuga desse pessoal? E o que isso na última linha representa? Representa o Estado dominado por facções criminosas, pelo crime organizado. Mas dominado por quê? Porque é leniente com eles, bandido, com essa vítima do Estado, né? Então, são 2 pontos que eu acho que são importantes para reflexão. Gastamos mais 6 milhões para capturar alguns bandidos que já custam 50 mil para o pagador de impostos. O sujeito devia estar lá trabalhando para pelo menos amenizar a conta dele, né? A conta que nós pagamos. Em segundo lugar, essa leniência legislativa que trata o bandido como se fosse uma vítima da sociedade e produz essas figuras aí, ó. O sujeito sai 8, 9, 10 vezes para cometer crime de novo nas ruas, né? E você, João, você concorda com esse ponto? Tem que ser revista a nossa legislação penal? A legislação brasileira é muito branda com criminoso? Você concorda com esse discurso? Bom, eu não sou advogado, né? Acho que diferente de alguns dos colegas aqui. Eu iria um pouco mais a fundo. Já li, tem um livro chamado O Nível, sugiro que todo mundo leia, que ele mostra a relação de desigualdade com vários problemas sociais, inclusive a segurança pública, né? É óbvio que ninguém aqui vai defender nenhum tipo de crime, ninguém vai defender nenhum tipo de bandido,
mas eu acho que a gente tem que ir na raiz do problema, e a raiz do problema ela está na desigualdade, na miséria, e não tem como você reduzir a miséria sem reduzir a desigualdade. Então, eu acho que a gente tinha começado a discutir isso de forma mais séria, inclusive nas eleições que vem por aí. Diga, Pagotto. Esse tema é muito sensível também na opinião pública, sempre que aparece questão de sistema prisional, legislação brasileira e tal. Eu também tenho uma visão bastante diferente dessa. Primeiro, Brau, quanto custa a GLO no Rio de Janeiro? Vamos lá, quanto custou a Operação Verão no litoral de São Paulo? Se nós formos tratar todas as medidas de segurança pública, e essa de Mossoró foi uma que gerou um clamor nacional. Foi a primeira fuga de presídio federal, que esses chamados de presídios especiais de segurança muito mais reforçada, até chamada de segurança máxima, e virou uma questão do Estado se afirmar diante de uma fuga ocorrida nas suas entranhas. Foi necessário esse percurso, eu queria dizer que ele foi inclusive bem sucedido, porque em que pese ter demorado, porque não é, né, as medidas me parece que foram tomadas rápido, né? Formou-se uma operação naquela região grande para busca e prisão. E ela aconteceu com inteligência, claro, demorou, podia ter acontecido 3 dias depois? Podia, mas nós estamos lidando com um fato concreto, uma organização criminosa, não são criminosos comuns que saíram de um presídio e saíram correndo, né? Tiveram apoio, e eu acho que isso tem que ser agora, todo esse tipo de situação tem que ajudar o Estado a ir desmantelando. De fato, aqui com o Davi eu concordo numa questão, as organizações criminosas no Brasil estão ganhando proporções muito maiores do que nós estávamos acostumados na década de 90 e 2000. Isso com várias causas e impactos. Agora, eu acho que não dá para ficar tratando uma operação dessa dimensão simplesmente olhando o valor, porque aí nós temos que olhar todos os valores. Então vamos olhar todas as medidas que foram feitas em operações policiais, Brau. Operações das várias, como essa Operação Verão no litoral de São Paulo, como a GLO no Rio de Janeiro agora, como a intervenção federal no Rio de Janeiro, lá em 2018. Nós temos que olhar todas, então, e ver quanto custou e criar uma métrica para fazer uma aferição se valeu a pena ou não valeu. Agora, o último Essa ponto... de Mossoró, você saberia dizer? Foi bem sucedida? Eu acho que foi bem sucedida. Conseguiu prender Mesmo 2 criminosos de organização criminosa da segunda organização. Lembra você que está em casa. É a segunda organização criminosa que domina no Brasil. É a segunda. Ela tem um impacto importante. Ela tem uma operação no Brasil que transcende, inclusive, a fronteira nacional. Então, não estamos falando de 2 presos que fugiram e, de repente, conseguiram se evadir e nunca mais foram encontrados. Não. Foram localizados, foram presos e mais. Foram presos sem gastar tiro e sem ter que... Nenhuma ação. Foram presos e agora vão cumprir a pena, vão continuar cumprindo a pena. Última coisa que eu queria dizer. O Brasil prende muito e prende mal. Sempre digo isso nesse programa e vou repetir. O Brasil tem 1 milhão de presos. Sabe quem está preso no Brasil? Os prisões de pessoas que cometeram crime contra o patrimônio, tráfico de droga. Os grandes criminosos de organização criminosa não vai preso. São raros. Então nós temos um problema aqui no Brasil. Prende muito, prende mal, e a organização criminosa nós estamos fazendo nós estamos enxugando gelo para conseguir enfrentar as ORCRIM, né, no Brasil, que são esses organismos, dentre elas, essa que esses 2 fazem parte. Né? Então, acho que nós estamos aí com um quadro um pouco diferente do que foi desenhado aqui, mas... Você me permite só um... Claro, vai lá, antes do Bruno, vai lá. Estamos para isso. Existem, não sei se nós vamos discutir isso aqui, tem um caso agora recente, o sujeito foi preso 84 vezes. 84 vezes. E saiu nas 84 vezes. Na última, agora, ele foi solto, numa audiência de custódia, e foi lá cometer um novo crime. E a legislação é um problema, né, imagino? Claro que é. A polícia enxuga gelo. Você chega lá e o juiz tem que ter uma audiência de custódia. Estou falando como advogado, não sou criminalista, mas conheço os criminalistas que atuam e que sabem como funciona. É o caos total, gente. É o caos total. Já o rapaz que tem um carro de 1,5 milhão, que atropelou, matou uma pessoa, nem prestou socorro, foi embora, tal. Bom exemplo. Tá errado. Bom exemplo. Pacífico. Vou dizer aqui um caso como essa legislação penal brasileira é distorcida. Crime de importunação de cetáceo. Estão lá investigando. Esse é o crime. O título. Tem um ex-presidente, uma baleia, uma história baleia assim, também, né? Ouvi falar uma história assim. É mole? Crime de importunação de cetáceo. A pena para esse crime, para esse delito, é maior do que esse delito que você disse aí do homicídio culposo.
É mole? Ô Bruno, vou puxar de onde parou o Pagotto, sobre essa crítica de que o Brasil prende muito, mas prende mal. Isso está correto para você ou não? Eu acho que prende mal. E tem muito criminoso, você falou quem que tá preso no Brasil. Tem criminoso que deveria estar preso, mas volta para chefiar executivos. E aí esse cara tá... Tem condenação esse criminoso? Não tem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem que ir aos fatos, Bruno. Vamos continuar aqui. Ele foi condenado, teve anulação das sentenças por questões processuais. O mérito não chegou a ser analisado, mas houve entendimento de que o processo foi julgado numa primeiro ano do direito, você aprende isso. É isso. A gente vai falar do ministro Marco Aurélio, que usou uma expressão, ele foi descondenado. Eu não vou falar. E aí quem está dizendo não sou eu. É o ministro Marco Aurélio. Vamos continuar, porque eu tenho que medir palavra, porque também, às vezes, eu posso ser preso. Então, é uma democracia. Então, vamos seguir aqui. Mas eu acho que... Bom, eu tive uma mãe sequestrada. Minha mãe foi sequestrada de cativeiro. Não é sequestrinho de como é que chama? De caixa eletrônico. A mulher do meu sócio hoje apanhou na rua de um cidadãozinho desse de bike aí que passa e deu uma bica nela e ela caiu no chão para roubar o celular dela. Porque roubar o celular pode. Pode, tranquilo, você não tem problema nenhum. E isso é revoltante num país em que soltam essas pessoas. Porque esse cara foi preso, de repente, 84 vezes e saiu e vai fazer a mesma coisa porque ele sabe da sensação de impunidade. Isso não tem a ver com direita e esquerda. Isso tem a ver com um país que não pune os responsáveis por crimes. Isso gera uma insegurança jurídica, uma insegurança institucional, isso gera uma insegurança de todos os níveis, que não atrai turista. O Brasil atraiu ano passado 5, 6 milhões de turistas. A Espanha, 80 milhões de turistas. Um país desse tamanho, com a beleza natural que o Brasil tem, com tudo que o Brasil tem, atrai 5 milhões de turistas. Por que será? O cara sai na rua, ele vai no Rio de Janeiro, teve o caso lá do russo que tomou uma facada no Rio de Janeiro, o outro que passa e rouba a correntinha, a mulher do meu sócio que toma uma bica em pleno Itaim hoje para roubar o celular dela para comprar uma cervejinha. Enfim, são coisas em que o Brasil está num nível, me perdoe isso, revoltante. É revoltante o nível da criminalidade que tomou conta no Brasil hoje. Você não pune. Pergunte para o cidadão médio brasileiro a sensação de impunidade que nós temos. Exatamente. Desça e pergunte aqui na Paulista a sensação média dos brasileiros. Esse país está uma vergonha por completo e eu não estou falando só desse governo, não. Aqui você tem uma chancela que vem lá de cima, mas eu estou falando geral. O histórico brasileiro, como você muito falou, é triste. A impunidade no Brasil, ela é crônica. Mas, ô Bruno, simples assim. E se tem essa sensação, e pareceu até haver um consenso, né? Um lugar comum aqui, né? Eu acho que sim. Por isso que eu falo que independente do lado ideológico. Isso, um consenso de que a legislação poderia ser mais dura e que isso poderia ajudar. Se tem isso, se tem esse clamor popular, por que não tem avanço? Você acha que não, Pagotto? Para você, não? Consenso, não. A legislação brasileira é rigorosíssima. É rigorosa. Você não acha que teriam que aprovar leis mais duras no Congresso? Eu acho que é bem rigorosa. Porque se tem hoje, Você tem quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil, você tem 300 mil. Até o Diogo Luz, que está sempre aqui nesse debate, faz sempre questão de trazer dados, né? 329 mil mandados de prisão, de pessoas que já estão... A justiça já decretou a prisão preventiva ou a prisão temporária desse sujeito e estão na rua, não foram presos. Ou seja, a legislação brasileira ela é aplicada com rigor, sobretudo para quem não tem advogado ou não consegue pagar advogado bom. Então, que explica casos como esse que o Davi 86 vezes, Ronaldo. 86, então, esse caso, por exemplo, o que explica, Pagotto? Os caras são 86 vezes, cara. Não saiu fugido, não. Veja. Viu? Não saiu fugido, não. Ele tinha condenação, a juíza que fez, ou o juiz que fez a audiência de custódia dele, paira alguma suspeita de que ele é leniente com o crime, tem alguma questão disso? Eu desconheço. O que eu sei é que o juiz fez uma apreciação do caso, né? Nós estamos falando de um caso em que ele foi preso, levado ao juiz no dia seguinte, o juiz fez uma constatação de questões e liberou. Ah, mas não devia ter audiência de custódia. Porque, no fundo, antes da audiência de custódia, a audiência nossa aqui da Jovem Pan precisa saber disso. Sabe como funcionava, Davi? Sim. Esse sujeito ia para o cárcere, qualquer sujeito, normalmente, Davi, era o mais pobre, tá? Não estou aqui tratando como... Não é coitadismo o debate. Eu estou só falando que quem tem acesso a bons advogados tem outro nível de acesso à lei no Brasil. Acesso às condições para... Quem não tem, é outro... O delegado mandava ele para o cárcere e ele ficava lá até o dia que ele ia para a audiência dele do julgamento. Só aí que o juiz ia ter contato com ele e falar, e aí, o que aconteceu? Só nesse momento. Ele ficava, às vezes, 1, 2, 3 anos. Então não tinha... O delegado decidia praticamente se ele tinha que estar numa prisão preventiva ou numa prisão temporária. Ou seja, isso não pode ser na mão de quem... O delegado tem papel. É importante o papel dele, claro.
Mas ele não tem o papel de decidir se tem que prender e deixar. Isso aí tem que ser judiciário. Deixa eu dar a palavra para o Pacífico, vai fazer um complemento. Diga lá. Um comentário bem rápido. Se você se preocupa com a segurança, você tem que se preocupar com a miséria e com a desigualdade. Ponto. Você, Davi? Vocês falaram aqui muito de números e tal, então vamos analisar concretamente o fato. Esse sujeito saiu 84, 85 vezes. Não é possível isso. Mas acho que isso não é crível. Tem um outro que foi preso. Mas esse é um caso. Então, mas é um caso. Eu estou dizendo o caso de gente que matou. Eu tenho conhecimento disso, de gente que assassinou filho. E a mãe, na audiência, viu esse sujeito sair pela porta da frente. Mas você viu a quantidade de pessoas... E ela ter sido chamada a atenção porque ela não suportou essa situação. Não, eu sou... Que legislação penal que é essa? Você viu a quantidade de pessoas que estão presas e que não deveriam estar presas, ficam presas anos de forma injusta? É preto e pobre, não é gente. Tanto lá de 8 de janeiro, lá que tá lá preso, lá tem um tempão. Justamente. Uma galera lá. E tem que estar. Com 17 anos, uma senhorinha com a Bíblia debaixo do braço pegou 17 anos. Mas agora o sujeito aqui embaixo sai 84 vezes a Mas eu tenho uma pergunta pra você, Davi. Davi. Bola, gente. Mas uma pergunta, Davi. Uma pessoa que estourou o Congresso Nacional. Vandalismo? Vai pra lá, pra vandalismo. Uma pessoa que vai ser quis preso. Acabar com a democracia. Ela tem que ser presa ou não? Acabar com a democracia, aí vou. Aí, não? Não, então... Nesse rio não Então, tudo bem. Então, nesse rio não navega. Agora o sujeito vai lá e quebra o Congresso, vai lá. Vai lá. É vandalismo. Toma lá a pena de vandalismo. Vamos seguir.